A produção começa no armazém de matérias-primas. Aqui são armazenadas as folhas de fibra de carbono, a base do futuro drone. O material é resistente e leve. O operário pega uma folha de carbono e verifica sua qualidade. Não deve haver rachaduras ou bolhas na superfície. O controle é rigoroso em cada etapa. A folha é enviada para a oficina de corte. Lá, há uma máquina a laser com CNC. A máquina corta o carbono de acordo com um programa definido, com precisão de milímetros. O laser queima os contornos dos futuros braços do quadricóptero. O pó de carbono se deposita no exaustor. O processo é rápido, um conjunto em 3 minutos. O operador retira as peças cortadas da mesa. São 4 longas hastes e várias placas para o corpo. As bordas são lisas, sem rebarbas. As peças são transferidas para a área de processamento. Aqui, elas são lixadas com uma fita abrasiva fina. Isso remove as micro-irregularidades após o corte a laser. Após o polimento, as peças são lavadas em uma solução especial. Ela remove a poeira de carbono e desengraxa a superfície. A limpeza é fundamental para a resistência. Agora, as vigas estão prontas para o reforço. Elas são colocadas em um molde e impregnadas com resina epóxi. A resina adiciona rigidez e protege as fibras. O molde com os raios é colocado em um autoclave. Lá, sob pressão e temperatura, a resina se polimeriza. O processo leva cerca de 2 horas. O autoclave é aberto e os raios prontos são removidos. Agora, eles estão rígidos, brilhantes e incrivelmente resistentes. Cada raio pesa apenas 30 gramas. Os raios são marcados com gravação a laser. Eles recebem um número de série e a posição de instalação. Isso ajuda a evitar confusão durante a montagem. Paralelamente, em outra oficina, é fabricada a plataforma central. Essa é a base do corpo, onde todos os componentes são fixados. O processo é semelhante: corte e moldagem. As placas de carbono para a plataforma são dispostas em camadas. Cada camada é orientada em um ângulo específico. Isso cria uma estrutura resistente de várias camadas. As camadas são impregnadas com resina e prensadas. A pressão é distribuída uniformemente por toda a área. O resultado é uma plataforma perfeitamente plana e rígida. Após a moldagem, a plataforma é fresada em uma máquina. São cortados orifícios para fixação, conectores e ventilação. A precisão do posicionamento é de décimos de milímetro. Inserções roscadas são prensadas na plataforma. Elas são feitas de alumínio, leves, mas resistentes. Nelas serão aparafusados os parafusos na montagem final. A plataforma pronta é limpa com ar comprimido. São removidos os resíduos de lubrificação e as aparas. A peça é encaminhada para a área de controle final da geometria. O controlador mede as dimensões da plataforma com um compasso de calibre e um micrômetro. Todos os parâmetros devem coincidir com o desenho. Os defeitos são enviados para reciclagem. Agora, começa a montagem do quadro. Os raios são inseridos nas ranhuras da plataforma. Cada raio é fixado com 2 parafusos de aço inoxidável de alta resistência. O montador aperta os parafusos com uma chave dinamométrica. O torque de aperto é exatamente 3 newtons-metro. Isso garante a confiabilidade sem risco de danificar o carbono. A estrutura é verificada quanto à simetria. Um gabarito especial
mostra se todos os raios estão posicionados em um ângulo de 90 graus. A precisão da montagem afeta o voo. Na parte inferior da plataforma são fixados os suportes de pouso. São suportes amortecedores de carbono com pontas de borracha. Eles protegem o drone durante o pouso. Os suportes são aparafusados com parafusos de remoção rápida. Se forem danificados durante o voo, a substituição levará menos de 1 minuto. A facilidade de manutenção é um fator importante. A estrutura é transferida para a área de instalação dos componentes eletrônicos. Aqui, não são os mecânicos que trabalham, mas os engenheiros eletrônicos. Começa a montagem dos sistemas internos. Primeiro, instala-se o controlador de voo. Este é o cérebro do drone, uma placa com vários sensores. Ele é fixado em suportes anti-vibração no centro da plataforma. O controlador é fixado com grampos macios. Isso amortece as vibrações dos motores. Os sensores do giroscópio e do acelerômetro exigem uma instalação estável para medições precisas. Um módulo GPS é conectado ao controlador. A antena é colocada na parte superior, fixada em um mastro especial. Assim, o sinal dos satélites será recebido sem interferências. Os cabos de alimentação são instalados. São utilizados fios de silicone, pois são flexíveis e resistentes ao calor. Cada fio é marcado com uma cor, de acordo com o esquema elétrico. Os reguladores de velocidade dos motores são montados. 4 ESC. Cada regulador é responsável por um motor. Eles são colocados mais perto das extremidades dos raios, para melhor resfriamento. Os ESC são conectados ao controlador por um cabo especial. Os fios de sinal são finos, mas blindados. Isso evita interferências das cadeias de energia. Instalam a placa de distribuição de energia. Ela distribui a corrente da bateria para todos os componentes. A placa tem proteção contra curto-circuito. O conector XT60 para a bateria é soldado à placa. A soldagem deve ser perfeita. Qualquer contato frio criará resistência e aquecimento. Verifique com um multímetro. Todas as conexões são isoladas com tubo termorretrátil. Ele é aquecido com um secador de cabelo e aperta firmemente o fio. Isso protege contra umidade e danos mecânicos. Os cabos são colocados em canais especiais na estrutura. Fixe-os com abraçadeiras de nylon. É importante que os fios não fiquem soltos e não caiam nas hélices. Vamos passar para a instalação dos motores. São motores sem coletor com potência de 1.200 watts cada. São leves, mas muito potentes para o seu tamanho. Cada motor é aparafusado à extremidade do braço com 4 parafusos. Utiliza-se um fixador de rosca azul. Este impede que os parafusos se soltem devido às vibrações durante o voo. Os fios dos reguladores de velocidade são soldados aos motores. A marcação colorida é crítica. Uma conexão incorreta alterará a direção de rotação. Verifique o esquema 2 vezes. Após a soldagem, as conexões são testadas quanto à condutividade. A resistência dos enrolamentos deve ser a mesma nas 3 fases do motor. Qualquer desvio é um sinal de defeito no enrolamento. Os adaptadores para hélices são instalados nos eixos dos motores. São peças usinadas de alumínio com rosca. Aperte-as com uma chave especial até o fim. Os motores são programados por meio de um computador.
Defina os parâmetros de rotação, velocidade de resposta e direção. Cada motor é calibrado individualmente para seu regulador de velocidade. Instala-se um sistema de controle remoto. O receptor de sinal é montado dentro da estrutura e as antenas são colocadas do lado de fora. O raio de ação é de até 3 km. O receptor é conectado ao transmissor, o controle remoto. O processo é chamado de vinculação. Depois disso, o drone obedecerá apenas a esse controle remoto específico. Instale o sistema telemétrico. Ele transmite dados sobre altitude, velocidade, tensão da bateria e temperatura para o controle remoto. O piloto vê o estado do drone em tempo real. Adicione um sistema de proteção. O módulo Fail-Safe. Se a comunicação com o controle remoto for perdida, o drone retornará automaticamente ao ponto de decolagem. Isso evita a perda do equipamento. Instalam uma iluminação LED. Luzes vermelhas atrás, verdes na frente. Isso ajuda a se orientar no espaço, especialmente ao entardecer e à distância. A fita LED é conectada ao controlador através de um canal separado. A luminosidade pode ser ajustada com o controle remoto. A iluminação também indica os modos de voo, com cores diferentes. Fazem a afiação final. Todos os fios extras são cortados, limpos e isolados. A limpeza da montagem é um sinal de qualidade e garantia de confiabilidade. Verifique a polaridade de todas as conexões. Confundir o positivo com o negativo pode queimar os componentes eletrônicos. Use um testador e verifique o esquema em cada componente. A estrutura com os componentes eletrônicos é transferida para a área de proteção. Aqui, um revestimento à prova de umidade é aplicado às placas. Um verniz especial protege contra condensação e poeira. O verniz é aplicado com um pincel ou pulverizador. A camada é fina, transparente e não afeta a dissipação de calor. Seca em 15 minutos à temperatura ambiente. Instalam o sistema de refrigeração. Pequenos radiadores são fixados nos reguladores de velocidade. Eles dissipam o calor, evitando o superaquecimento durante voos longos na potência máxima. Os radiadores são fixados com cola térmica. Ela garante uma boa troca de calor entre o componente e o metal. Verifique a densidade do encaixe. Não são permitidas folgas. Monte a proteção das hélices. Arcos de carbono ao redor de cada hélice. Esta é uma opção para iniciantes. Os arcos evitam colisões e protegem as pás em caso de impactos. Os arcos são fixados aos raios com grampos especiais de remoção rápida. Podem ser removidos em 1 segundo, se for necessária a máxima leveza. O peso de um arco é de 20 gramas. Passamos para a instalação das hélices. São pás de carbono com um diâmetro de 12 polegadas. Para cada motor, há um par, hélice e contra-hélice, de rotação direita e esquerda. As hélices são cuidadosamente colocadas nos adaptadores. São apertadas com porcas autotravantes. É importante não apertar demais, pois o carbono pode rachar. O torque de aperto é rigorosamente regulamentado. Cada hélice é balanceada em um suporte especial. Uma hélice desequilibrada cria vibrações. Se necessário, pequenos pesos são colados na pá para compensar o desequilíbrio. Verificam a liberdade de rotação.
A hélice deve girar facilmente, sem emperrar. Esfregam-na com o dedo. Com o mínimo esforço, ela deve dar várias voltas. O drone montado é pesado em uma balança eletrônica. O peso total sem a bateria é de 1,2 kg. É um peso leve para esse tamanho e potência. A bateria é instalada. É uma bateria de polímero de lítio de 4 células, com capacidade de 5.000 mAh. Pesa 300 gramas e proporciona 20 minutos de voo. A bateria é fixada com velcro à plataforma inferior. Assim, é fácil trocá-la entre os voos. O conector XD60 encaixa-se firmemente na tomada, com um clique característico. Conecte a bateria e os indicadores na placa de alimentação acenderão. A luz verde significa tensão normal. A luz vermelha piscará se houver um problema com a polaridade. O drone é transferido para o suporte de teste inicial. É uma mesa com fixações que impedem o drone de voar. Começa a verificação do funcionamento de todos os sistemas sob alimentação. O engenheiro conecta o drone ao computador através de um cabo USB. Ele inicia o programa de configuração do controlador de voo. Os parâmetros dos sensores aparecem na tela, em tempo real. Calibram o acelerômetro. O drone é instalado estritamente na horizontal, de acordo com o nível. O programa memoriza essa posição como 0. A precisão da calibração é a base para um voo estável. Calibram a bússola. O drone é girado 360 graus em torno de cada eixo. O sensor memoriza o campo magnético. Isso é necessário para uma navegação precisa por GPS. Verificam a resposta dos motores. O engenheiro move suavemente o controle do acelerador no painel. Os motores devem girar de forma sincronizada e suave. Não são permitidos solavancos ou atrasos. Testam a direção de rotação de cada motor. 2 devem girar no sentido horário e 2 no sentido anti-horário. Isso cria estabilidade no voo. Se a direção estiver incorreta, trocam 2 fios de lugar. Verificam o funcionamento do GPS. O drone capta o sinal dos satélites em 1 minuto. As coordenadas aparecem na tela com precisão de 1 metro. O número de satélites é 11. Excelente recepção. Testam os modos de voo. O primeiro é a estabilização. O drone mantém o horizonte sozinho. O segundo é manual. Controle total do piloto. O terceiro é a manutenção da posição no ar por GPS. Mudam os modos a partir do controle remoto. O controlador responde instantaneamente. A indicação muda de cor. Vermelho, manual, verde, estabilização, azul, GPS. Tudo funciona perfeitamente. Verificam o fail-safe. Desligam o transmissor. O drone reduz imediatamente a rotação dos motores e se prepara para voltar para casa. Ligar. O controle foi restaurado em meio segundo. Testam a telemetria. A tela do controle remoto exibe a altitude, velocidade, tensão da bateria e intensidade do sinal. Todos os dados são atualizados 10 vezes por segundo. As informações são fáceis de ler. As coordenadas do ponto de decolagem são gravadas na memória do controlador. Este é o ponto de partida. Ao ativar o retorno, o drone voará exatamente para cá. O GPS registrou a localização
com uma precisão de 1,5 m. O drone é retirado do suporte e transferido para uma mesa vibratória. Trata-se de um simulador de cargas de voo. Verifica-se se as conexões não se soltam devido à vibração dos motores em altas rotações. A mesa vibra o drone com uma frequência de até 100 Hz. Isso corresponde às vibrações durante o voo à velocidade máxima. O teste dura 10 minutos. Verifica-se se os parafusos não se soltaram. Após o teste de vibração, verifica-se o aperto de todas as fixações. A chave dinamométrica mostra que o torque permaneceu normal. O fixador de rosca funcionou perfeitamente. Nada se soltou. O drone é transferido para a área de ajuste final. Aqui, os parâmetros de voo são ajustados com precisão. Sensibilidade do controle, velocidade de reação, limitações de velocidade e altitude. O engenheiro ajusta os coeficientes P e D. Esses são os parâmetros que determinam a rapidez e a suavidade com que o drone reage aos comandos. Um ajuste incorreto resultará em oscilações ou lentidão. A velocidade máxima é definida em 80 km por hora. A altura máxima é de 500 metros. Essas são restrições de software para segurança e conformidade com as leis sobre drones. O modo de retorno ao ponto de partida é ajustado. O drone deve subir 30 metros, voar até o ponto de decolagem, descer e pousar. A velocidade de retorno é de 15 metros por segundo. Programam o comportamento em caso de bateria fraca. Quando a tensão cai abaixo do nível crítico, o drone inicia automaticamente o retorno, 2 minutos antes de descarregar completamente. Salve todas as configurações na memória não volátil do controlador. Mesmo que a energia seja perdida, os parâmetros permanecerão. Faça uma cópia de segurança no computador para o caso de falha. Desligue o drone e carregue a bateria até 100%. Use um carregador profissional com balanceamento de células. O processo leva 1 hora. É importante não recarregar em excesso. O polímero de lítio é perigoso quando recarregado em excesso. O drone é levado para o campo de testes, uma área aberta para testes de voo. Não há árvores, linhas de alta tensão ou interferências de sinal. O tempo está bom. O vento não passa de 3 metros por segundo. O piloto de teste examina o drone antes da decolagem. Ele verifica o aperto das hélices, a fixação da bateria e a conexão dos conectores. A verificação pré-voo é um procedimento de segurança obrigatório. Ligam a alimentação. O controlador passa por um autodiagnóstico em 5 segundos. Todos os sistemas estão normais. O GPS captou 14 satélites. Indicação verde. Pronto para decolar. O piloto acelera suavemente. Os motores ganham velocidade. O drone se destaca do solo. A decolagem é suave, sem solavancos. A 2 metros de altura, o drone paira. A manutenção da posição é perfeita. Verificam o controle em todos os eixos, para frente e para trás. Responde instantaneamente. Para a esquerda e para a direita, sem atrasos. Giro em torno do eixo, suave e preciso. O controle é responsivo, como nos modelos caros. Elevam a altura para 50 metros.
O drone mantém a altura com uma precisão de 10 centímetros. O vento tenta deslocá-lo, mas a retenção do GPS compensa. Ele fica parado, como se estivesse preso. Aceleram até a velocidade máxima. O drone voa de forma suave, sem vibrações. A câmera filmaria uma imagem estável. A velocidade no ecrã é de 78 km/h, quase o limite. Mudam bruscamente de direção. O drone reage rapidamente, mas de forma suave. Não há capotagens perigosas, nem perda de controlo. O equilíbrio das hélices e a configuração do controlador funcionaram na perfeição. Testam o modo de retorno ao ponto de partida. Acionam o interruptor no controle remoto. O drone ganha altitude, vira em direção ao ponto de decolagem e voa sozinho. 30 segundos depois, paira sobre o ponto de partida. Ele desce suavemente e pousa exatamente no ponto marcado. O toque é suave. Os suportes de pouso amortecem o impacto. Os motores são desligados. O primeiro voo foi perfeito. O teste foi aprovado. O drone é devolvido à oficina. É realizada uma verificação pós-voo. A estrutura, os parafusos e as conexões são inspecionados. Tudo está intacto. O aperto não diminuiu. As vibrações durante o voo foram mínimas. Os registros de voo são baixados do controlador. Analisam os dados no computador. Todos os parâmetros estão na zona verde. Temperatura, vibrações, carga nos motores. Não há desvios. Colocam um código QR com o número de série na estrutura. A digitalização abre o passaporte do drone. Data de fabricação, configuração, resultados dos testes. É o histórico eletrônico do produto. Embalam o drone em uma maleta de isopor. Colocam por cima o manual, o carregador e hélices sobressalentes. A maleta é hermética, protegendo contra impactos e umidade durante o transporte. A maleta é lacrada com fita adesiva da marca. Colam um autocolante com um aviso sobre a bateria de lítio no interior. Este é um requisito do transporte aéreo. O drone está pronto para ser enviado ao comprador. Da folha de carbono à máquina voadora, centenas de etapas, dezenas de verificações, cada parafuso, cada fio no seu lugar. O quadricóptero está pronto para conquistar o céu. Retrai.